Muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos, em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as da agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. Tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado quase que desde o princípio. De onde é que nós chegamos? A maioria está chegando do umbral, né? Viemos para cá para ser corrigido. Nós não viemos do céu, viemos da zona próxima. Nós para sermos educados. E você? Não, nós todos. A criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro, de modo algum desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material
como administradores dos bens de Deus, e tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos, porque eles são profundamente dignos diante do Senhor, como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres, vamos dizer assim, porque nós todos somos ricos diante de Deus. Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé, e a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. E o homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas nós somos cristãos, não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus, nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar. Dizemos isto respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade